Abramos as nossas Bíblias, irmãos, lá em Mateus capítulo 20, verso 25 a 28. Mateus 20. Daqui a pouco nós vamos orar, se as crianças forem sair também, após a oração, podem sair. Mateus capítulo 20, 25 a 28. Mateus 20, 25 a 28, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento que passamos, o privilégio de louvarmos o teu santo nome, e aquece os nossos corações com esta porção, lembrando-nos, trazendo à nossa mente, a nossa memória esclarecida por ti mesmo, esclarecida pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito. Auxilia-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, para que possamos entender, compreender a tua palavra e colocar em prática em nosso viver. Ajuda-nos, ó Deus, edifica a tua igreja, todos nós edifica, e também as crianças que se terão agora o culto, a pregação, que o Senhor abençoe também o coraçãozinho das nossas crianças. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos queridos, a Igreja de Cristo, ela necessita de líderes fiéis e liderados submissos. A Igreja de Cristo necessita de líderes firmes, líderes fiéis e liderados submissos. A Igreja de Cristo é uma instituição divina e carece de líderes, de novo, fiéis às Escrituras. Sem líderes fiéis a Cristo, a igreja estará fadada ao engano. Escute, aquilo que creio que você já saiba, mas sem líderes fiéis a Cristo, a igreja de Cristo estará fadada ao engano, às heresias, à confusão, à secularização e, consequentemente, à ruína total. É forte. E o que é mais forte ainda, meus irmãos, e o que é mais assustador, é que Deus pode permitir tudo isso. As demandas são inúmeras, não é verdade? As demandas são inúmeras. Os desafios que nós, como igreja, entenda você, particularmente, nós somos igrejas reunidas todos juntos para o louvor e glória do nosso Senhor, do nosso Deus. Mas você, como igreja, então as demandas são inúmeras e desafiadoras. E a igreja, você e eu, somos convocados a enfrentar situações inusitadas, algumas situações inusitadas, e grandes batalhas espirituais. Não é verdade? Temos enfrentado isso. E vai se afunilando, e vai apertando mais no cumprimento das Escrituras. Então surge a pergunta, pastor,
surge a pergunta: como deve ser a liderança cristã à luz da palavra de Deus? Quais são os princípios bíblicos para uma liderança aprovada por Deus? Este é o nosso tema nesta manhã. Princípios bíblicos para uma liderança aprovada por Deus. Primeiro, liderança bíblica não se fundamenta no anseio do líder pelo poder. Essa é a primeira lição, à luz deste texto e à luz das Escrituras. Liderança bíblica fundamentada na Bíblia não se fundamenta na sede, no anseio do líder pelo poder. É muito interessante, meus irmãos, nesta passagem, que também é dita por Marcos, registrada em Marcos, diante do anseio dos discípulos por posição, note, diante do anseio dos discípulos por posição de autoridade, Jesus usa duas expressões que caracterizam o tipo de liderança que ele pretendia e pretende que os seus discípulos exercessem. Quais são essas duas expressões? Servo, que significa, no grego, diácono, e escravo. A cosmovisão do mundo não quer saber dessas... passa longe disso, não é? A cosmovisão do mundo. Olha isso. Nessa tentativa, nesse anseio dos discípulos por posição de autoridade, Jesus, logo em seguida, ele mostra essas expressões que caracterizam o tipo de liderança que Cristo pretendia com seus discípulos, que é servo, diácono e escravo. O primeiro termo enfatiza o servir. O primeiro termo enfatiza o servir. O segundo enfoca a posição subalterna de escravo em relação ao seu senhor. Veja isso. O significado na importância das palavras que Jesus neste texto fala. Primeiro significa servir, o segundo enfoca a posição subalterna do escravo em relação ao seu senhor. Qual é o conceito, só para a gente lembrar, qual é o conceito do mundo? O conceito do mundo totalmente oposto. O conceito do mundo é ser servido e se servir das pessoas. Então aqui, meus irmãos, pensando agora após a queda no pecado, capítulo 3, pense comigo. Via de regra, presta atenção. Uns têm inclinações pecaminosas em um setor, que o outro talvez não tenha naquele setor, naquela área. Outros têm o crente, salvo, tem uma inclinação pecaminosa, carnal em outra área. Mas após a queda, via de regra, não sabemos como lidar com o poder. Via de regra, o pecado após pecado bagunçou tudo em nós. Porque o pecado afetou todas as áreas do ser humano. Pós-queda. Então, tudo em nós foi afetado. Todos fomos afetados de novo pelo efeito do pecado. A partir disso, meus irmãos, a partir de Gênesis capítulo 3, o que é que prevalece? Eu não estou dizendo que prevaleça isso na sua vida. Mas você tem essa tendência, eu também. Essas distorções. O ser humano, o crente, prevalece extremos, desvios
e distorções. Por isso que nós precisamos sempre de lideranças firmes e fiéis a Cristo. Somos pecadores, somos frágeis e fracos, sim. Mas você precisa sempre observar isso. Pastor, qual é a igreja melhor? Igreja melhor, não existe igreja perfeita. Para aqueles que às vezes estão aí com sede da palavra, firme palavra de Deus, e isso tem acontecido, meus irmãos. Isso é muito bom, positivo. As pessoas com sede da palavra de Deus. Igreja perfeita não existe, mas existe, meus irmãos, igrejas saudáveis, mais saudáveis, à luz da palavra de Deus. E nós estamos dizendo isso. Está sendo dito. Líderes, povo de Deus, fiéis às Escrituras. Porque pós-pecado, como falamos, tudo em nós foi afetado. E temos a tendência de desvios, confusão teológica, pensamentos outros. Como, por exemplo, meus irmãos, o machismo, uma distorção maligna do papel do homem, do marido. Por outro lado, o feminismo, uma distorção pecaminosa e maligna do papel da mulher, da esposa. Outra distorção, abuso do poder, busca por primazia, sede por poder e autoridade. É exatamente isso que nós aqui observamos Jesus ensinando. O conceito do mundo, como falamos, é ser servido e se servir das pessoas. E Jesus ensina que no reino de Deus, a pirâmide é invertida. As coisas são invertidas no reino de Deus. Ser grande é ser pequeno. Ser grande é ser servo de todos. E você entende, esta nomenclatura não é do pastor, não. É da palavra de Deus. Amém? Ser grande é ser pequeno. Exercer a autoridade é ter a consciência diária de estar debaixo da autoridade de quem? De Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor. E o povo de Deus precisa perceber isso. Nós não vamos entender de tudo. Mas o povo de Deus precisa perceber em sua liderança. Segundo princípio bíblico para uma liderança aprovada por Deus. Liderança bíblica não se estabelece com líder soberbo, mas com líder humilde. Liderança bíblica não se estabelece com líder soberbo, mas com líder humilde. Por causa do pecado, de novo, volta para Gênesis 3. Por causa do pecado, temos inclinação à soberba. Eu não estou dizendo que você seja soberbo. Ok? Já temos essa, está dentro do pacote, por causa do pecado. E a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Estou preparando uma mensagem a respeito desse versículo lá em Tiago. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Não preparei ainda, mas estou em execução no sermão desse versículo só. O líder, meus irmãos, deve ser humilde e piedoso. Você não é só o líder, né? Todos nós, principalmente o líder. O líder servo proposto na palavra de Deus, em Mateus, aqui que Jesus falando,
não deve ser confundido, por outro lado, meus irmãos, isso é importante também frisar. O líder servo, ele não deve ser confundido com frouxidão de caráter. Percebe isso? Não é. Ele não pode ser confundido, por exemplo, com fraqueza. Claro, somos frágeis, fracos, somos pecadores mesmo. Mas a ideia, meus irmãos... Caiu um negocinho aqui. Qualquer coisa desvia a nossa atenção, né? Mas deixa lá, deixa o negocinho, o coisinho. O líder servo, ele não deve ser confundido com falta de pulso. Ok? Às vezes nós temos essas carências. Não estou dizendo que não tenhamos, né, irmãos? Às vezes nós temos essa carência. Essa falta de pulso. Mas o líder servo, ele não deve ser confundido com isso, como covardia ou insegurança. Uma das marcas do líder servo é exatamente a intrepidez e a ousadia da palavra de Deus. Então não vamos confundir. O apóstolo Paulo foi um homem de personalidade marcante e forte. Como é lindo você ver isso. Quando você vê lá nos escritos, nas cartas. O apóstolo Paulo sabia se portar com humildade. Sabia se portar com humildade. 1 Coríntios capítulo 3, verso 4 e 5 diz assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Aí olha o que ele diz. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí mesmo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, olha que texto lindo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja. Então, percebe, irmãos. A categoria do apóstolo Paulo. Ele sabia se portar com humildade. Paulo tinha uma impressionante, e eu chamo de impressionante mesmo. Ele tinha uma impressionante disposição abnegada, irmãos. O apóstolo Paulo tinha uma impressionante disposição de sofrer privações, abriu mão de seus costumes, abriu mão de seus privilégios. Olha o líder servo aí. Temos que aprender e ver. E preferências pessoais. Mas escute, o que eu acho mais impressionante disso tudo, no apóstolo Paulo, com o calibre que ele tinha, ele reconhece ser um imitador de Cristo. Ele reconhece ser um imitador de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Ele diz assim: sede meus imitadores. Agora, olha esse versículo, é muito importante e profundo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A ideia é o seguinte, olha, o dia que eu tirar os olhos de Cristo, deixa de me imitar. Essa é a ideia que Paulo transmite, que Deus transmite a nós. Sede imitadores, sede meus imitadores. Paulo está dizendo, pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Mas em terceiro e último lugar, liderança bíblica, meus irmãos, se estabelece. Agora vem primeiro são duas negativas, né? Liderança bíblica não se fundamenta na sede pelo poder. Em segundo lugar, liderança bíblica não se estabelece com um líder soberbo, mas humilde. E aqui vem a terceira e última. Liderança bíblica se estabelece com o exemplo e é exercida pelo exemplo. Duas em uma. Liderança bíblica, e você é um líder. Todo mundo aqui é um tipo de líder. Todos nós.
Liderança bíblica se estabelece com o exemplo e é exercida pelo exemplo. Meus irmãos, bom exemplo. Pense bons exemplos. Bom exemplo transmite uma autoridade que as meras palavras não têm. Bom exemplo transmite uma autoridade que as meras palavras não têm. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Sabe aquela ideia, não é totalmente, não é equivocada, aquele pensamento, aquele conceito que se tornou até um jargão de que o exemplo grita mais alto que as palavras, não está errado. Essa frase que é um jargão, é uma frase de efeito. O exemplo fala mais alto que as palavras. Ok. Mas se eu usar essa frase de efeito para me esconder atrás da minha covardia e não falar, e não dizer, e não proclamar, e não falar, está errado. Claro que o exemplo grita mais alto que as palavras, mas as palavras são importantes, elas andam juntas. São pensamentos que a gente realoca teologicamente em nosso coração. Eu acho legal essas frases de efeito, eu também uso. Mas opa, frases de efeitos, vamos ver o que tem de verdade nisso ou não. As palavras são importantes sim, mas não é disso que eu estou falando. Meu ponto é, bom exemplo transmite uma autoridade que meras palavras não têm. Não sei se você vai concordar comigo, ou mais ou menos. Ninguém está tão disposto a ouvir alguém que proclama algo que não vive e que não acredita. Isso é sério. Ninguém está tão disposto a ouvir alguém que proclama algo que não vive. Aí a ideia da frase se encaixa perfeitamente, que o exemplo fala mais alto que as palavras. Aqui sim. E talvez, meus irmãos, a gente lembra logo nos fariseus. Isso é importante a gente lembrar. Os fariseus proclamavam e não viviam. Então está certo. Só para tirar as distorções, não é? Então ninguém está tão disposto a ouvir alguém que proclama algo e não vive e não acredita. Ninguém está tão disposto a ouvir alguém que ordena alguma coisa que não segue. Ou que ensina algo que não sabe, que está inseguro. Ou que conduz por um caminho que não conhece aquele caminho, você imagina. Alguém vai conduzir você de carro para um lugar, para um destino que ele fala assim, olha, eu não sei onde é. Vamos embora? Vamos comigo? Mas você não sabe esse caminho, eu não sei onde é não. Você tem certeza, como eu já ouvi, né? Você tem certeza da sua salvação? Então, quem é que vai, né, irmãos? Usando esse exemplo simples. O grande perigo, meus irmãos, é o divórcio do discurso da vida prática e piedosa. Grave isso. Esse é o grande perigo que tem que perpassar no teu coração. Não é só na mensagem. Esse é o grande perigo do divórcio, da separação do discurso, às vezes aquele discurso bem elaborado, bacana, legal, mas divorciado, separado da vida prática e piedosa. Bom exemplo, meus irmãos, inspira. Nós somos pecadores, meus irmãos, mas bons exemplos servem de inspiração. Bom exemplo anima. Anima, não anima? Pense no seu lar. Estimula o outro a ser parecido com ele ou com ela. Motiva. Olha aí. Todas essas características, bom exemplo, motiva e influencia outros. Mas note o seguinte, o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro.
não é capítulo, ele não tem capítulo, são só versículos. É a primeira cartinha de João, a segunda, a terceira. João 3, ali na sua cartinha, menciona um líder. Olha só, eu vou só mencionar, não precisa abrir. Ele menciona um líder maligno de nome Diótrefes. Olha esse camarada. Olha esse camarada. Ambicioso que era. Falava mal dos outros, maledicente, falava mal dos irmãos. Gostava de exercer a primazia. Era pedra de tropeço para a igreja. Tudo diz lá. Ou seja, meus irmãos, exemplo a não ser imitado. Exemplo a não ser imitado. E João diz, não imites o que é mal, senão o que é bom. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Agora, preste atenção também. Virando um pouco. Mesmo em bons exemplos, há limitações. Isso é tão importante como a primeira parte que eu falei. Mesmo bons exemplos, há limitações. E até decepções. Modelo humano, nós. O modelo humano sempre é imperfeito. Cuidado, meu irmão e minha irmã, com as expectativas que você coloca no outro. Esse é eu virei a moeda agora. Não é errado você seguir bons exemplos, e deve, de homens de Deus, de mulheres de Deus, mas cuidado com as expectativas irreais que você coloca no outro. Se você se apoia, se estriba em alguém cegamente, e eu digo esse alguém cegamente, é aquela fé ingênua. Aquela fé ingênua. Nós temos que ter fé, meus irmãos, em Cristo Jesus, mas aquele que se apoia no outro com uma fé ingênua, cegamente. Certamente você vai se frustrar, uma hora ou outra. Talvez seja uma pequena frustração, ou uma grande frustração, porque você está focado no homem. Cria expectativas irreais. Líderes são imperfeitos, fraquejam, erram e até caem que não deveriam. Você procura uma igreja, saiba disso. O marido é imperfeito. A esposa é imperfeita. Os filhos são imperfeitos. Todos nós somos, meus irmãos. Agora, isso é maravilhoso. Estamos em processo. Estamos em processo. Na ideia da paciência. Domingo passado eu falei sobre isso. A ideia de ser paciente com o outro na tua casa, começando. Estamos em processo de santificação. Estamos em processo de quebradeira. Quebradeira no sentido que o Espírito Santo de Deus vai quebrando o crente, vai tirando aquelas manias feias, pecados horrorosos. Estamos em processo de transformação para chegar à glorificação em Cristo Jesus. Olha que bênção, olha para isso. Amém. E eu termino dizendo, eu não poderia deixar de fechar com este fechamento do nosso Deus. Olha para a cruz. Olha para a redenção. Coloque os teus olhos em Cristo. O exemplo maior, único, perfeito é o de Cristo, nosso Deus. Cristo não vai lhe decepcionar. Cristo não somente ensina que tipo de liderança deve ser assim, mas Ele se coloca como modelo de liderança quando diz, que não veio para ser servido, verso
28. Mas para servir, então eu vou ler o verso 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Jesus Cristo te abençoe, em nome de quem nós adoramos a Cristo nosso Senhor. Amém? Amém.